Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu estou aqui com pessoas muito importantes para mim, muito importantes para a minha vida. Estou aqui com o pastor Sandro, com a pastora Eva. A pastora Eva, para quem conhece o meu testemunho, ela me auxiliou demais na fase da minha libertação. Então, eu tenho um carinho gigante por ela. Eu falo que a oração dessa mulher aí pega fogo. E estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje para a gente poder conversar sobre casais, sobre casamento. Eles têm um chamado para poder direcionar casais. É um ministério, é isso? É isso. E tem também, depois vocês falam um pouquinho mais, que eu até quero conhecer, também tem um curso, 8 passos para um casamento extraordinário? Exatamente. Se apresentem então um pouquinho, fala um pouquinho de vocês, do que vocês têm feito, né, desse chamado de Deus para a vida de vocês, até porque a pastora Eva, ela estava na intercessão e libertação, né? E aí Deus foi conduzindo, direcionando, e eles estão nesse ministério de casais. É muito bom estar com você. Obrigado pelo convite, né, de passar esse tempinho juntos aqui. E espero a gente poder ajudar, né, de alguma forma, a vocês que estão nos ouvindo, sobre esclarecer algumas dúvidas a respeito de o que é essa arte, vamos dizer assim, esse chamado de viver em casal, de viver juntos, né, que é o casamento. O casamento é algo extraordinário, é um projeto que nasceu no coração de Deus. A família é a base de tudo. A família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, a família é a base. Então, não é à toa que tantas famílias passam por tantas dificuldades, e a gente que conhece um pouquinho o mundo espiritual sabe o quanto o casamento ele é combatido, o quanto o casamento ele sabe, a tentativa, né, do lado espiritual de tentar destruir aí o casamento. Pode puxar o microfone, pastora, porque isso. Boa tarde. Como o Sandro já disse, para nós é uma alegria estar aqui. Faz tempo já que você fez esse convite, né? Nós mesmos que estava procrastinando. Mas chegou o dia. Tudo no tempo de Deus, né? De Deus, verdade. E é uma alegria estar nessa tarde aqui mesmo, nessa mesa, né? A mesa para nós é muito importante, né, amor? Porque a mesa é um altar, né? Nós estamos no altar para falar de algo tão sério que é o casamento, né? E não temos todo o conhecimento, né? Mas temos o Espírito Santo de Deus que tem nos ensinado há um bom tempo sobre isso, né? E como a Betânia falou, eu era da intercessão. Primeiro Deus me levou a conhecer, né, mais o mundo espiritual através da oração, né? Através de orar por muitas famílias, sempre orei por muitas famílias. Sempre nós estivemos, né, envolvidos com família no nosso ministério. E em 2022, Deus chamou nós, né, para ser pastores. E a gente não sabia ainda o que ser, se era do louvor, se era da intercessão. Mas Deus foi direcionando nós, como nós chegamos até agora, né? Que é o Ministério de Casais agora. E estamos aí, cuidando dos casais, das famílias, porque sabemos que isso é um projeto de Deus mesmo, é um projeto do Pai, né? Não é fácil cuidar de família, ser uma família, mas é tudo que está no coração de Deus, né? E o Espírito Santo é que nos ajuda e nos ensina mesmo como direcionar mesmo um marido, uma esposa, um filho. Então, nós estamos aqui para somar um pouquinho aí com quem vai estar ouvindo, né? Espero que possamos aí passar algo bom, com certeza vamos passar. Maravilha. Vocês recebem muita ligação, assim, briguei com meu esposo, briguei com a minha esposa. Estando nesse ministério? A gente recebe daquelas pessoas que
caminham Pode com a puxar gente, bastante isso. daquelas pessoas que caminham com a gente recebe sim alguns, né? Alguns SOS aí. E interessante você perguntar isso, porque isso não é de agora, né? Como a minha esposa disse, faz pouco tempo que nós fomos ungidos pastores, né? E agora pastores de casais, mas nós já temos uma experiência com outros casais de muito tempo, já de 15 anos atrás. Inclusive, por coincidência, hoje eu encontrei no supermercado uma pessoa que nós estávamos caminhando junto há muito tempo lá atrás, que deu um trabalho danado, né? E daquela de você correr para socorrer, de casais que eu na frente de casa que estava num pé de guerra e a gente entrava aí tentava apagar o incêndio. Então eu vejo assim, eu percebo que Deus já nos estava trabalhando conosco, ao mesmo tempo que trabalhava nós como casal também. Porque às vezes pode parecer que quem é pastor ou quem tem um chamado não tem problema, o casamento é tudo 100%, tudo bonitinho, mas não é assim, né? O casamento, eu costumo dizer, Betânia, o casamento ele não vem pronto, ele se constrói. Ele é uma construção. E então, a partir de que você tiver esse pensamento, que o casamento ele é uma construção, toda construção ele começa com um alicerce, vai erguendo as paredes, enfim, é um processo, né? Demora tempo, demora esforço. E quando a gente tem esse pensamento que o casamento ele é uma construção, fica mais fácil, porque às vezes você começa a ver uma parede de repente que ela está ficando um pouquinho torta. Aí dá para consertar ou tem que demolir aquela parede e fazer de novo, né? Então é interessante você olhar o casamento por esse ângulo também. E outra coisa interessante que nós aprendemos e é uma pura verdade. Você se prepara 5 anos para ser, no seu caso, por exemplo, uma advogada, depois você acabou fazendo pós-graduação, e eu estou vendo a sua parede aqui, tem inúmeros cursos, né? É, assim, acho que até falta parede para pôr tantos cursos que a Nesse caso Betânia até tem. faltou, viu? Tem outros ali E é guardados. interessante porque nós nos preparamos para isso, né? Um médico se prepara, uma advogada se prepara, um engenheiro se prepara, mas quantos de nós nos paramos para nos prepararmos para um casamento? Quantos Verdade, de nós concordo. fazemos um curso ou alguma coisa para se preparar para se casar? Isso não acontece, mas é algo muito importante na vida de um casal. Então, o casamento, ele é uma construção e ele é algo que nós precisamos nos preparar. Então, quando nós entendemos isso para a nossa vida, se tornou muito mais fácil, porque você entende que há um processo, nesse processo você precisa abrir mão, a outra parte precisa abrir mão, e se torna É, isso mais, não que é mais fácil, mas você, entendendo isso, você percebe que existe ali um esforço que você precisa empreender para que o seu casamento dê certo, né? Não sei se a minha esposa quer falar alguma coisa a respeito disso. não, é verdade. Isso demora tempo, né? Principalmente nós, mulheres, queremos tudo para ontem, né? Então, eu vejo assim, o trabalhar de Deus na nossa vida, de esperar, do processo, né? Porque existe o processo, existe o propósito e o destino. Então, eu preciso vencer o processo, né? Para cumprir o meu propósito e ver o meu destino. E nem sempre as mulheres têm essa paciência. Por isso há tanta separação, né? Porque, no caso, o Sandro veio da família evangélica, né? Nasceu no berço evangélico. Eu não, já vim da família católica, família totalmente, né, disfuncional, uma família mesmo carente e das baladas, né? Então, o Sandro teve que ter muita paciência comigo e eu também muita paciência com ele, né? Até porque eu não gostava muito de crente. E E aproveitando isso, como ter paciência, pastora? É difícil, né? é difícil, mas não é impossível, porque a paciência vem do seu relacionamento com Deus, não de uma igreja, não de uma religião, mas da intimidade com o seu Criador, através da palavra de Deus mesmo, sabe? A mulher que entende o papel dela no casamento, né? Como auxiliadora, aquela que vai edificar, não aquela que vai guardar e cultivar, porque isso é a função do homem, né? E ela busca então tá mais
a mãe, né, a esposa, ela está mais, às vezes, mais com os filhos, na casa, até mesmo aquelas que trabalham fora, mas ela está mais presente na vida da família. Então, quando ela entende o papel dela, não, eu vou buscar mais a Deus, vou orar pela minha família, né? Vou orar pelo meu esposo, pelos meus filhos, eu vou colocar uma mesa, né? Deixar aquela mesa mesmo linda, com os melhores talheres, melhores louças, né? Para minha família, quando ela tem esse coração de esposa, de amor, mesmo que venham as lutas, dificuldades no casamento, ela acredita que, não, Deus uniu, né? Deus colocou o seu marido junto. Então, ela consegue ter mais paciência, né? Esperar mais mesmo em Deus que aquela situação, né, algo que está acontecendo, vai se resolver. O problema é quando a mulher não tem essa sabedoria, né? Ela quer resolver no grito, na acusação, na briga. E aí é a hora que vem mesmo, muitas vezes, a separação, porque um começa a jogar para o outro, né? Perde o respeito. Ou aquelas que se calam, né? Também tem essas que não tem mesmo comunicação nenhuma, porque a comunicação é muito importante no casamento, né? 90%, né? Comunicação É tudo. Então, às vezes, ela vai guardando, né, algo. Meu marido faz isso, mas eu vou guardar, uma hora passa. Não, é melhor sentar e conversar mesmo, pôr a luz, né? Que, lógico, falar com respeito, né, com educação, não impondo nada, não exigindo nada, né? Não brigando, acusando, mas deve sempre colocar a mesa mesmo, né? Olha, gostaria que você, sei lá, fechasse a tampa lá da pasta de dente, né? Por exemplo, não jogasse a toalha em cima da cama, né? Que muitas vezes brigo por conta disso, né? Por favor, poderia me ajudar nisso, né? Ser educado mesmo que for falar, mas sempre colocar isso. Ou o marido também gostaria que você não fosse tão mandona, tão manipuladora, porque muitas vezes nós mulheres temos essa tendência, né, de mandar, de fazer, que já vem da mulher isso, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos ensina a ser mansa, tranquila, a ter sabedoria, né? E com isso nós vamos edificando essa construção, que é o casamento. E vamos deixando também um legado aí para os nossos filhos, né? Porque tudo que a gente faz, eles são uma esponjinha. Eles vão pegando um aqui, pega ali, e a gente, quando vê, eles estão fazendo igual nós. Depois, né, que cresce, casa, que nós temos a experiência, né? E nós temos 2 filhos, né? Nós não falamos, nós temos uma filha e um filho, já são casados. Então, hoje, quando a gente visita eles, a gente vê alguma coisa ali no relacionamento deles que eles aprenderam com a gente, né? E graças a Deus que é coisas boas. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, tem isso, né? Então, é muito importante mesmo buscar em Deus essa sabedoria, essa mansidão, que é um fruto do Espírito, né? Gálatas 5 fala sobre isso, o fruto do Espírito. E esse fruto você só tem com o relacionamento com Deus. Não tem como você adquirir um fruto mesmo de Deus, né? Sem você não conhecer ele. Porque sem conhecer, sem se relacionar, não tem como você receber esse fruto que vem do Espírito de Deus. Então, é importante você se relacionar mesmo, intimamente com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus e através da oração, que é conversar com Deus mesmo. Né? A oração é para todos, você falar com Deus. Isso faz diferença na vida de uma mulher, né? De uma esposa, de uma mãe, né? Se colocar nesse papel. Maravilha. Você falou da questão por exemplo, da toalha, né? Ou da pasta de dente. Eu não sei porquê, mas muitos jovens que têm namorado, vêm falar, eu não sei, acaba caindo no meu colo isso. E normalmente acontece a seguinte situação. Vamos pegar o exemplo da toalha. Às vezes aquilo está na cabeça da mulher. A toalha em cima da cama, para mim, é um absurdo. Só que na cabeça do homem, aquilo nem passa.
Ah, não sei, de repente a infância dele foi assim, ele não repara, né? A minha filha, por exemplo, deixa a toalha em cima da cama. Mas ela nem repara. Eu falo, filha, cadê tua toalha? Ela já nem sabe onde é que tá. Eu vou ver, tá em cima da cama. Então não passou pela, assim, consciência dela. Não é uma coisa que ela fez de propósito. Aquilo. E pode acontecer isso Ela já também na vida adquiriu. adulta, né, no casamento. E o que começa a acontecer? A mulher começa a ficar brava, sem falar o porquê que ela tá brava. E começa a cutucar o marido. Isso. O marido não sabe por quê que a mulher tá daquele jeito, tá chata, tá cutucando, tá jogando na cara, tá. E ele, pra se defender, ele começa a fazer o mesmo. E aí vira um rolo, vira uma loucura o relacionamento pela falta de comunicação. Foi o que Comunicação. vocês falaram. Sim. Exatamente. Comunicação é tudo no casamento, né? Eu até tenho um fato, essa história que eu vou contar, na realidade é algo que aconteceu de verdade. Pode parecer até que não aconteceu, mas aconteceu. Um casal, eles já eram casados há um bom tempo e o marido implicava com um sabonete. Olha que situação. O marido ia tomar banho e a mulher deixava o sabonete na saboneteira, só que a saboneteira, ela não tinha aquele furinho, sabe aquele furinho que escoa Sei. água? Então ficava com água junto e o sabonete derretia. E o marido olhava, poxa, que desperdício e tal, e aí em vez de trocar a saboneteira, ele brigava com a mulher, porque ele queria que a mulher, assim que ela terminasse de tomar banho, pegasse o sabonete e colocasse onde ficava o shampoo, que daí onde ficava o shampoo, a água escoava, então o sabonete secava, depois não tinha problema. E a discussão deles era por conta, toda vez que tinha um banho na casa, o marido ficava bravo, que o sabonete derretia, enfim, gastava o sabonete e tal. Aí chegou um dia que o marido surtou. Ele surtou, brigou com a mulher, xingou, falou um monte de coisa e tal, e eles pararam de conversar. Naquele dia eles pararam de conversar. Pasmem vocês, eles ficaram 7 meses sem conversar por causa de um Do sabonete. O que ele falava? Não, ela tem que me ouvir, ela tem que entender, porque quem compra o sabonete aqui em casa sou eu, ó que absurdo, o sabonete e tal, e a esposa falando, não, ele foi grosso comigo, agora quem vai ter que pedir perdão é ele e tal, e um esperando o outro, ou seja, cessou a comunicação. E por causa de um sabonete, eles ficaram 7 meses sem se conversar. Como que terminou isso? Um dia, a esposa, orando, ela viu um vulto, literalmente um vulto preto que saiu da cama. E ela teve o discernimento. Falou, pera um pouquinho. Nós demos uma brecha, abrimos uma brecha no nosso casamento e o inimigo entrou. Por causa de um sabonete. E aí eles se pediram perdão, se consertaram e puderam entender, né, que a comunicação é tudo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, às vezes, existem sabonetes nas nossas vidas, né? Que às vezes não é um sabonete, mas são coisinhas pequenas que nós valorizamos tanto. E aquilo que é para nós darmos valor, né? Que é a companhia, que é você estar junto, você não valoriza. Nós invertemos valores, né? E como a minha esposa disse, nós viemos de famílias diferentes, com culturas diferentes. E com todo casamento não é diferente disso, né? Você estava citando o exemplo da tua filha que deixa a toalha em cima da cama. Para ela é normal isso, né? Então, aí que nós precisamos ter o discernimento de saber que eu vim de uma cultura diferente, eu vim de famílias diferentes, né? Até às vezes a gente dá o exemplo, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar. Um vem de uma família de circo, né? O outro vem de uma família militar. Imagina esse casal tendo que conviver debaixo do mesmo teto, formando uma nova família com criações totalmente diferentes. Então, vai ter que ter um jogo de cintura muito grande aí, né? E aí nós aplicando aquilo que eu estava falando no começo, que o casamento é algo que você se constrói, é algo que não vem pronto, né? Então é preciso ter sabedoria, é preciso ter o discernimento, é preciso saber que eu preciso abrir Diálogo. mão
de alguns valores, algumas coisas no meu casamento e a minha esposa vice-versa. É fácil isso? Não, não é fácil, mas é necessário. E quando você entende isso, eu acho que é um caminho aberto aí para você ter um relacionamento muito saudável e muito melhor do que você tem. Né? É isso? Até interessante, né? Essa questão da mulher ter visto um vulto. Porque a gente sabe que o inimigo ele fica ao derredor procurando ali uma brechinha. E muita gente fala a questão do anjinho do diabinho aqui na nossa orelha, né? No nosso ouvido. E eles existem. Só que um é o Espírito Santo e outro é o diabo soprando aqui, os seus demônios soprando. É possível que nesse caso o mal ele ficava, olha o que ela fez com o sabonete, Com certeza. olha, é possível isso? Sim. Que o mal soprava no ouvido e ele pegava, que não tinha o discernimento do mundo espiritual talvez, e pegava aquilo e... Eu estava até procurando em Efésios que fala. Eu estava até procurando em Efésios que fala, né, que não dê lugar ao diabo. Né? Então, você pode até irar, mas não pecar. Como que é isso? Eu posso até ficar bravo, mas eu não posso reter isso, né? Se tornar um ódio, mesmo uma mágoa, né, naquele momento, porque aí o mal entra. Aí eu vou, né, durmo brigado, separado, e basta uma noite para ele dormir no meio, né, o diabo. Então, nesse caso aí, eu vejo que ficou muito tempo sem comunicação, sem ter relação, né? E também, 1 Coríntios 7 fala sobre isso, de ficar muito tempo, né? O marido e mulher sem ter relação sexual. O inimigo entra no meio do casamento. E entra para separação mesmo, né? Para destruição. Então, no caso aí, eu vejo mesmo que foi o inimigo que entrou para separar mesmo. Ainda bem que ela teve discernimento, né, disso, e aí puderam pedir perdão e o casamento foi restaurado, né? Pelo que nós ouvimos, que foi até eu acho que o pastor Josué contou essa história, que aconteceu isso mesmo, né, com o casal. E outras histórias a gente vê, né, acontecendo. Briga por pouca coisa, né? Mesmo não se resolve. Até na célula nós ouvimos, né, por causa de uma chave também brigaram e tal. Não ficou 7 dias, 7 meses, mas ficou acho que um dia todo, porque ela perdeu a chave. Falei, gente, essa chave é poderosa. Né? Eu já vi história também que brigaram por causa do cachorro. Né? O cachorro, acho que queria no quarto, ela não queria que o cachorro fosse no quarto. Então ela foi dormir no outro quarto, o cachorro que fica aí no quarto. É pouca coisa. E nisso daí é uma brecha tremenda, né? E a sabedoria, né? Porque a impressão que eu tenho é que a mulher tem esse jeitinho. Será que eu tô errada, pastor Sandro? Será que eu tô sendo... Porque assim, como é que eu posso explicar isso? A mulher, ela pode tanto colocar mais lenha na fogueira e aquilo ela explodir, como ela pode contornar aquela situação e o marido ficar de boa em relação... Uhum. É isso mesmo? Ela ou tem não? esse poder. É interessante o que você está falando, porque nós recentemente fomos fazer um curso, né, sobre casais. A gente gosta muito. O professor Josué Gonçalves, para quem não conhece, se alguém quiser pesquise, você vai ver, ele é uma referência assim, nacional em termos de casal. Tem um vasto conhecimento sobre isso e a gente se inspira muito nele. E ele fala algo que é tremendo. A gente coloca isso nos cursos que a gente dá, sobre a mulher parteira e a mulher coveira. Né? O que seria A isso? mulher coveira é aquela que, pelo falar, pelas atitudes dela, ela literalmente enterra os sonhos do marido, ela enterra os sonhos da família. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma mulher coveira. Né? O marido chega em casa, o sonho dele era comprar um carro novo ou um carro usado, de acordo com as possibilidades da família. Aí ele chega todo feliz em casa e tal, que comprou o carro. Aí ele chega para a esposa e fala, querida, olha, eu comprei um carro. Aí a esposa tá lá com a cabeça, hoje acho que não se usa mais isso, mas vamos pegar um exemplo, cabeça cheia de bob na cabeça, com aquela camiseta do político, né?
toda sem maquiagem, com uma cara, uma cara de maracujá de gaveta, de brava, e nem ouve o que o marido falou e já fala, viu, você não trouxe o pão, as crianças estão chorando, você demorou muito para chegar em casa e tal. E o marido todo feliz da conquista que ele tinha conseguido, de repente ele se vê frustrado. Aí nós pegamos o mesmo caso de uma mulher parteira. É aquela que facilita, é aquela que faz acontecer. Porque, como você disse, a mulher tem esse poder. Ou de enterrar, ou de colocar, de levantar o marido. Né? Essa é uma função que as mulheres têm. Não que o marido não tenha também, mas as mulheres têm essa função. Todo marido, ele chega em casa, ele espera, ou mesmo que ela trabalhe fora, mas quando se encontram no final da tarde, ele espera isso, ele espera aquela esposa que vai compartilhar com ele, assim como também a esposa espera. Mas falando da esposa coveira ou parteira, é aquela que chega na mesma situação do carro, ela fala, querido, que maravilhoso, que carro lindo, vamos dar uma volta nesse carro, quero você me mostra aí o que esse carro tem, já vamos marcar uma... A gente aproveita para passar e comprar pão. Vamos né? comprar pão, gente. vamos junto na padaria, viu? Pão, olha, vamos lá. né? Olha, vamos visitar sua mãe, já aproveita, já alegra o coração sogra, do marido, vamos visitar a sogra, enfim. Então é um exemplo, né? Às vezes até bobinho, mas assim é que a mulher tem esse poder, né? Então você imagina um marido com sabedoria na palavra e uma esposa sábia, uma esposa, pegando esse exemplo, uma esposa parteira, esse casamento não tem como dar errado. Esse casamento, né, ele vai ter suas dificuldades, como todo casamento tem. Né? Se alguém falar que o casamento não tem dificuldade, é mentira. Mas nós precisamos aprender como vencer essas dificuldades. E juntos, né, como marido e mulher. E é isso que nós temos aprendido. Nós falamos aquilo que nós vivemos. Nós fizemos agora 33 anos de casado. 32, já estou aumentando aqui, ó. Fizemos 32 anos de casado, fizemos a renovação das nossas alianças e foi um tempo muito gostoso. Passamos por dificuldades nesse tempo? Claro, passamos muitas dificuldades. Mas em todas as dificuldades nós aprendemos a crescer juntos. Né? E acho que esse é o segredo, né, amor? Verdade. E quando a paixão acaba? Quando a paixão acaba, vem o amor. Vem o amor. Porque a paixão, ela tem mesmo a tendência a acabar com o tempo, né? Acho que ela dura mais ou menos uns 2 anos, até 5. Mas depois, aí vem o amor. E o amor tem que ser uma decisão. Porque a partir daquele momento, você já deu para conhecer a pessoa, já sabe os defeitos, as qualidades. Mas mesmo sabendo o defeito, você decidiu, né, amar aquela pessoa, respeitar, sonhar com ele. Essa também é a parteira, né? Acreditar no sonho dele, ele acreditar no sonho dela e investir junto. Então, a paixão vira amor, porque a paixão acaba. Né? A paixão, eu costumo falar, sempre eu falo para as mulheres, é como uma pintura de uma casa. Né? Você pinta, fica linda. Nossa, olha que novinho que ficou a parede e tal. Mas passa alguns dias, já começa a sujar de novo. Acaba, mas o amor não acaba. Né? 1 Coríntios 13 fala sobre isso, que o amor jamais acaba. Né? Pelo contrário, ele tem a tendência a aumentar. Né? Mesmo que eu veja a casa desbotando e tal, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar uma nova tinta, vai ficar lindo. Né? Sempre vai estar lindo. Né? Ela vai estar linda, ele. Mas e se a pessoa, no caso, né, a pessoa, vamos dizer, tem um vício, eu não deixei de amar por causa do vício, né? Aí é muito particular, mas eu vejo assim, muito aparece, né? Eu vou largar porque meu marido ele não deixa, né, esse vício e tal. Falo, não, se você ama, você vai orar, você vai buscar ajuda, né, para ele, às vezes não é só espiritual, mesmo no psicológico, né, então você busca ajuda, se você ama, você vai investir na vida dele ou dela, né, então isso é amor. Agora, se for uma paixão, qualquer coisa, não precisa ser um vício, qualquer coisa, a fila anda, né, então,
eu vou separar, vou deixar, e porque eu sou nova, e vem um monte de coisas, né? Para decidir mesmo que acabou. Isso é paixão. Então, precisamos mesmo investir no amor. Cultivar o amor, né? E como cultivar o amor? É você mesmo honrar o seu cônjuge, né? Você estar com ele na alegria, na tristeza, na doença. É a aliança que você fez no casamento, porque a aliança, ela não se quebra, né? Ela é um círculo assim, que não tem começo nem fim. Então, não é o amor que sustenta o casamento, é o seu compromisso de aliança, né, com o seu cônjuge que sustenta um casamento. Então, você precisa conhecer o que é aliança. E aí isso vai além da paixão, isso se torna mesmo um amor, né, de Deus mesmo. Porque Deus, por mais que a gente falha, Deus não desiste de nós, né? Ele sempre acredita em nós, ele não quebra aliança. Então, nós temos para nós mesmo Deus como o nosso exemplo, né, de aliança, de amor e não de paixão. Resposta. Pode falar. Não, só queria complementar que, falando assim, quem ouve, parece que, então eu tenho que abrir mão de ser feliz, né? Porque quando a gente fala em paixão, a paixão é aquela coisa avassaladora, que chega, né? E muitos casamentos acabam indo de paixões em paixões. É por terminou a paixão, fulano já casou 12 vezes, ciclano separou não sei quantas vezes, porque na realidade é de paixão em paixão. Terminou a paixão, né? E há um estudo científico, eu não vou saber precisar aqui, mas que tem um tempo de duração uma paixão. Então ela termina, está fadada ao término. Mas o amor, como a minha esposa disse, o amor é uma decisão. E muito mais que isso, o amor é uma pessoa. E quando você entende isso na palavra, quando você entende que o amor é uma pessoa, e quando você conhece essa pessoa, você vai manifestar o caráter dessa pessoa, que é Jesus, no outro, né? E por isso que é profundo, né? Talvez até precisaria de um outro podcast para a gente falar mais aprofundado sobre isso, mas quando você entende que o conceito de família é algo do coração de Deus, porque Jesus poderia ter nascido, sei lá, Deus é poderoso, poderia ter feito Jesus nascido do nada, ter aparecido na terra. Da onde surgiu Jesus? Ninguém sabe, veio de algum lugar. Mas Jesus escolheu uma mulher, Jesus escolheu um pai, né? José não era o pai biológico de Jesus, mas Deus escolheu que Jesus tivesse um pai biológico. E não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas por que Deus fez isso? Porque Deus tem o plano familiar. Deus, Verdade. né, Tinha que nascer tinha que ser educado por José. E é interessante que Jesus não nasceu sabendo quem ele era. Jesus não era uma criancinha de 1 ano de idade, já Gugu Dadá, eu sou o salvador da humanidade, né? Então, Jesus aprendeu com quem? Aprendeu com a mãe, aprendeu com o pai, quem ele era. E aí, quando ele cresceu e entendeu em Deus, na intimidade que ele desenvolveu com o pai, aí sim ele se tornou Jesus, o salvador da humanidade, né? Então, para aí você ver a importância da família, a importância de um pai presente, a importância de uma mãe presente, né? E então o projeto família, o projeto casamento nasceu no coração de Deus. Quando nós falamos de igreja, por exemplo, né? A igreja hoje o que ela é? É a noiva de Cristo. O que é isso? É um casamento. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus vai vir para se relacionar com essa noiva. Então, olha que como uma coisa está interligada na outra, né? Então, a banalização do casamento é algo que nasceu no coração do diabo. Eu falo sem medo de errar. A banalização do casamento. Então, o casamento é algo muito profundo, é algo muito... E então, vale a pena você investir, vale a pena você pagar o preço, né, para estar junto com a pessoa que você ama. E é interessante isso que o pastor falou, porque às vezes as pessoas criticam, né? Você não ouve música do mundo, não gosta de ouvir música do mundo. Eu gostava demais de ouvir sertanejo. Do raiz ainda
é tranquilo quando fala dos passarinhos e tudo, mas não dá hoje em dia mais para ouvir. Por quê? Porque você vai colocar lá a música e tá o quê? Traição, é a mulher que vai sair com todos, Nós vai beber, né? Tem até uns vai erros de beber, português, vai né? descer, vai sei lá o quê, né? É. E isso acaba interferindo no casamento, né? É. Porque vai induzindo, vai colocando aquilo na cabeça da pessoa. O Márcio Teixeira, que ele faz esse estudo da música, a luz da palavra, ele fala que quando a gente está cantando, a gente não pensa em mais nada. Porque é a parte do nosso cérebro que tá, as outras não Verdade. estão funcionando. Então, aquilo entra mesmo. E é certo a gente falar que um relacionamento tem corpo, alma e espírito. Sim. Tem o corpo, que um pertence ao outro. Uhum. A alma seria a questão da inteligência emocional e espírito, Jesus, seu centro. A gente pode falar que existe corpo, alma e espírito num relacionamento? Claro, claro. Mas sabendo que eu tenho uma alma, né? Eu tenho uma alma, eu tenho um corpo e eu tenho um espírito. O santo tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito, né? Então, cada um tem sua alma, no caso, né? É certo. E juntos, nós nos tornamos uma só carne, né? Mesmo que ele tenha uma só alma e eu tenho só uma alma, mas nós nos tornamos um só corpo em Cristo Jesus, né? É em Cristo que nós nos tornamos. E até eu falo assim, questão de, quando eu oro assim, com pessoas que, né, separaram e tal, desligando a alma, né? Que é isso que você está falando, porque há muita ligação de alma, né? Porque era um só corpo naquele relacionamento. Aí quando separou, é como colar dois papéis mesmo, assim, dois papéis juntos, e aí descola, né? Fica resquício do outro no outro. Então isso é sério, uma ligação de alma. E aí ela não é feliz, né? Porque ainda lembra, não que vai esquecer do relacionamento, mas sente algo ainda, né? Então é muito sério isso. Principalmente as solteiras, né? Que eu ministro bastante sobre isso. De não ficar relacionando mesmo com um, com o outro, que vai criando isso dentro dela, né? Isso atrapalha quando Deus dá o marido certo para ela, né? Porque se envolveu tanto, teve tantos relacionamentos que aí pode atrapalhar na área sentimental, né? Do casamento, no caso. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, a pessoa que não seguia, não era convertida, vamos colocar assim, né? Porque por mais que às vezes nasceu em igreja evangélica, tudo, às vezes a pessoa não entende a profundidade disso. E quando a pessoa entende, e aí ela vai casar, ou então ela já casou, qual é a importância de fazer esse desligamento dos namorados que teve, das paqueras, de relacionamentos que essa pessoa teve? Existe isso? Esse desligamento, essa renúncia, ou não? Aceitou Jesus, Não, vai dar tudo existe. certo e não... Não, é importante sim, né? Se essa pessoa tiver a consciência que ela precisa fazer isso, seria legal, né? Procurar uma líder ou uma pastora que tem esse discernimento, né? De orar mesmo, desligando a alma dos outros relacionamentos que teve, né? Por conta disso mesmo, para o relacionamento agora que ela vai ter, que no caso seria o noivo ou o marido, né? Eles se tornarem felizes mesmo, sem nenhuma influência dos outros que teve, né? Seria muito importante isso. Porque cada relacionamento, né, que aquela pessoa teve na área sexual é uma aliança que fez, né, com aquela pessoa. Então é importante se desligar, se ela tiver esse entendimento, né? Agora, quando não tem, aí às vezes sofre, né? Um pouco, mais mas difícil, aprende. né? É mais difícil. Tem até umas perguntinhas aqui que eu anotei, que eu falei lá no meu Instagram, falei que eu receberia vocês aqui hoje.
E tem umas perguntinhas aqui. É da paciência, já até foi respondida. Eu vou com essa primeira. Se a pessoa vai à igreja, ela se converteu, porém, ela já é casada. E o marido não é convertido ainda. Hum. O que essa pessoa deve fazer? Eu sei que essa é uma pergunta ampla, né? Porque acho que deveria assim, fazer uma pergunta de volta, né? Por exemplo, seu marido te impede de ir à igreja? Seu marido atrapalha nesse sentido? Ou seu marido ele tem uma religião diversa, por isso que ele não vai? Uhum. Mas assim, pensando na maioria, que talvez o marido não ligue, mas também, se quer ir à igreja, vai, mas como colocar os valores cristãos, por exemplo, a importância da mesa, você estava falando, ou importante, vários pontos, né, que vocês falaram. Como colocar isso no casamento? Eu tenho várias mulheres, né, que eu aconselho e tal, a respeito disso que tem, né, julgo desigual. E casou e ela conhecia a palavra, mas não era tão assim envolvido como hoje ela é. Né? E o marido não vai até hoje. Então eu ensino ela assim, por exemplo, ela está bem assim envolvida na igreja, para ela tomar cuidado, né, com os ministérios que ela vai entrar, estar de acordo com o marido, conversar com o marido, né, por causa dos horários, porque tem horário para chegar, tem que respeitar ele. Se ele falar, hoje você não vai, né, ela vai ter que chegar na sua lida e falar, hoje eu não vou poder ir, porque o meu marido ele quer sair jantar comigo, por exemplo, né, ou quer jantar com a família. Eu não vou poder ir. E não vai. Então, eu sempre aconselhei ela isso, conversar com o líder, ou até mesmo pensar em entrar em um ministério, se está de acordo. Olha, meu amor, eu vou entrar nesse ministério e tal dia, eu tenho esse compromisso, eu posso? Né? Ter esse cuidado. Ele fala, sim, tudo bem. Então, beleza. Agora, se você falar não, não entre nesse ministério. Porque precisa ter essa sabedoria, né, de submissão a esse marido que ainda não conhece Jesus. Porque ela não vai ganhar dela querer que ele vá para a igreja, dela simplesmente só na oração. Ela vai ganhar na atitude dela. 1 Pedro 3 fala que a mulher não ganha com seu vestimento, com sua beleza exterior, sim com o interior. Ela é mansa, ela é tranquila, é obediente, ela é submissa, né? É com esses valores que ela vai assim levar Cristo para ele, né? Então essa mulher eu aconselho ela sempre. Às vezes ele quer ir na represa, vai com ele para a represa. Não vai hoje para a igreja, porque, por exemplo, você fala assim, eu não quero mais que você sirva Jesus. Aí ela não é obrigada a obedecê-lo, porque aí é um princípio, né? Ela não pode quebrar esse princípio. Não, deixar Jesus eu jamais vou deixar. Mas eu não quero mais que você vá em tal igreja. Tá bom, eu não vou nessa igreja, então eu vou em outra. Entendeu? Não de religião. Não de religião. Tá. É de Cristo, né? Não vou deixar nunca de servir o meu Jesus. Mas igreja, ministério é outra coisa, né? Então ela tem que estar atenta a isso. Porque muitos brigavam por conta disso, né? Não, eu tenho compromisso da igreja, eu não posso faltar e tal. Falei, mas você vai perder a sua casa? O casamento é o primeiro ministério. A família é o primeiro ministério. Muitas vezes a gente ganha lá fora e perde dentro, né? Quantos pais perdem os filhos? Não é lá pelas drogas, não é lá pelas bebidas, da balada, não é nada disso. É dentro da casa mesmo que a gente perde, né? Com a palavra, com as atitudes, né? Com o momento ali do marido e mulher, dos pais, eles estão vendo. O excesso de igreja, né? O excesso de igreja. Pode Quer terminar? O excesso de igreja, olha que coisa interessante. Muitas vezes a pessoa ela acha que é a religião que ela está indo, a igreja, a placa da igreja que é o mais importante. E não é. O mais importante é Deus nas nossas vidas. Né? Então, se eu sirvo ao Senhor, né, como a Eva falou, se eu sirvo a Deus e de repente o meu marido ou a minha esposa não serve, eu tenho que ter essa sabedoria. Agora, não é
eu afrontando, e muitas vezes a gente acha que é impondo a minha religião para o outro que vai fazer aquela pessoa ganhar, né, vir para Deus ou não. Mas não, é eu exercendo a minha fé em Cristo Jesus e através da minha vida, aquela pessoa vai ser impactada. Conta um pouquinho do Né? testemunho, como você ganhou eu para Jesus. Então, quando, né, falando um pouquinho lá, alguns anos atrás, eu ainda não tinha cabelo branco, mas quando foi para a gente casar, ela chegou para mim e falou o seguinte: tá bom, eu caso com você, só que eu na minha igreja e você na sua, né? Venho de família, venho de berço evangélico, né? Minha família, ela vem da presbiteriana e ela vem da igreja católica. E aí, quando foi para casar, tinha isso. Ela falou: não, eu caso, mas você na sua igreja e eu na minha. E dentro de mim foi tranquilo, nunca, né? Nunca. E aí nós 2 anos. casamos. E aí um dia ela me convidou, ela falou assim, olha, se eu for com você aliás, primeiro, ela falou, primeiro você vai comigo na missa, depois eu vou com você na sua igreja. Eu falei, tranquilo, vamos embora. E aí eu nunca impus nada, né? Eu nunca coloquei nada nesse sentido. E continuei servindo a Deus, porque eu sabia que não era, eu tinha esse discernimento, que não era eu impondo nada que ia fazer, até pelo contrário, né? Porque não é a religião, não é a placa da minha igreja que vai salvar ou deixar de salvar alguém, quem salva é Jesus. Né? Então, aí eu lembro que nós fomos um dia na igreja e no meio lá, ela não sei o que aconteceu, ela quis ir embora. Ela quis ir embora. Aí eu falei, tá bom, vamos embora. Né? Até aconteceu um negócio engraçado aqui, né? Só para quebrar o gelo aqui. A hora que nós saímos da igreja, começou a chover, mas uma chuva tão forte, que a primeira porta aberta que nós vimos, nós entramos para fugir da chuva. E adivinha onde é que nós fomos parar? Nós fomos parar dentro de um bordel. Dentro de um bordel. E aí, aquela chuva, nós entramos assim, inclusive as meninas, vamos chamar assim, que trabalhavam lá, foram muito solícitas, chamaram táxis e tal, e aí a gente acabou indo embora. E aí depois nós demos muita risada, né, depois que passou tudo isso. E aí ela foi, né, comigo na igreja, ainda assim, ela continuou, né, até que através da música, né, o que acabou ganhando a Eva para Jesus foi a música. Então, eu tinha, na época eram os discos ainda, aqueles discos de vinil, e eu deixava os discos tocando e aí ela ficava ouvindo. E aí um dia que quando eu saí, né, a hora que eu voltei, ela tinha chorado muito e falado, ó, eu conheci Jesus. Então ela não conheceu uma religião, ela conheceu Jesus, né? E então foi tremendo por conta disso. E ele nunca impôs nada, isso que eu queria, né, passar. Nunca desrespeitou a religião que eu acreditava, né? Nunca me obrigou a nada. E então isso fez toda a diferença, da gente não brigar. Era no começo do nosso casamento, né? E ele sempre foi do louvor. E ele falava, não, eu vou para a igreja. Eu também não impedia. Não, pode ir para a sua igreja, pode ir. E ele ia para a igreja. Ah, eu vou orar agora. Tá bom, pode orar que eu vou fazer a minha reza, né? Então, ele respeitava, eu respeitava ele, ele me respeitava. Então, com isso, ele mostrou Jesus para mim, né? Ele mostrou Jesus através dos louvores, mesmo como ele disse. Porque ele saía de casa, eu já colocava os meus musicão, né? Que eu gostava lá, sertanejo e tal. E nesse dia, não, ele saiu tão correndo na hora do almoço que ele deixou o disco. E eu fiquei ouvindo, ao único, aquela música, né? E eu ouvindo, e o Espírito Santo mesmo ministrou muito. Ele voltou, eu era convertido, eu não queria mais saber de música nenhuma, eu queria só louvor. Né? Então, é o Espírito Santo mesmo que faz a obra, né? Ele que ministra nossas vidas, porque ninguém muda ninguém. Né? Ele não tem poder para me mudar e nem eu mudar ele, porque muitas vezes também eu quis. Depois que me converti, eu fiquei chata, né? Assim, porque eu fiquei tão radical, né, que eu queria mesmo mudar algumas coisas nele do tradicional, sabe? Assim, eu achava ele meio religioso e eu então tem esse lado também, né? E nunca consegui mudar nada, porque eu não tenho poder, né, para mudar ninguém. Mas Deus mesmo que vai mudando. Enquanto eu queria mudar ele, a gente brigava muito. Né?
perdia mesmo muita coisa. Valores mesmo, de mesa, como, né, nós estávamos falando. A mesa não é lugar de você brigar, discutir, né? É um lugar de comunhão, de cura. É um lugar de você conhecer mesmo seus filhos, conhecer o marido, né? A mesa é muito importante na casa de uma família hoje, né? Sem a mesa, olha, a casa é vazia, viu? Eu falo que é o móvel mais importante, a mesa e a cama. São muito importantes na casa de um casal, porque né, a mesa é lugar de comunhão e a cama também é lugar de intimidade, não de briga, né, de acusação, de pornografia, né, de discutir de conta, né, contar problemas dos outros. Não, o quarto também tem que ser um lugar mesmo assim de intimidade, amor, né, de relacionamento. Então, quando uma esposa entende isso, né, num lar, numa família mesmo ainda que o marido ou a esposa não conheceu Jesus, isso faz toda a diferença, né? Se ela tem essa sabedoria ou se ele também procura, né? Que foi no caso dele, ele que me ganhou através das atitudes, né, que ele tinha com Deus e não com a religião, porque se fosse a religião ele falava não, a partir do momento que nós casamos você vai para a minha igreja, né? Acabou essa história, não. Ele nunca me impôs nada, sempre mesmo ali esperando com paciência. E me ganhou para Jesus. Eu só pegando um gancho no que ela falou, antes que senão eu vou esquecer. A importância dos altares que a gente tem na casa, né? E nós aprendemos, nós achamos isso fantástico, né? Pastor Juscelio, né? Pastor Juscelio também tem um trabalho interessante nessa área de casamento. São os 3 altares. O primeiro altar é minha vida, né? O primeiro altar é minha vida. Então eu entrego a minha vida voluntariamente a Deus como um altar. E aí não entra marido, não entra mulher, entra eu como indivíduo, né? Diante do Senhor. E a Bíblia ainda diz, né, quando você quiser uma intimidade com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus em secreto, que ali em secreto Deus vai te responder. Então esse é o meu primeiro altar. O segundo altar é o altar da mesa. E hoje tem se perdido muito isso. Porque as pessoas, cada um almoça no sofá, o outro almoça no quarto jogando videogame e tal. E a gente, né, as pessoas que se aproximam de nós, a gente tem procurado resgatar essa questão da mesa, né? Olha que interessante, nós estamos em volta de uma mesa e esse é um momento de comunhão, é um momento, né, que nós estamos aqui conversando, trocando informações. Já comemos um bolinho, já Exato, tomamos um café. maravilhoso, por sinal, um bolinho muito bom. E agora isso na casa não pode se perder, né? A mesa é o lugar também do diagnóstico. É olhando no olho, um de frente para o outro, no almoço, na janta. Falar, mas não dá para a gente almoçar junto, que trabalha fora. Tranquilo. Mas no momento em que a família estiver junto, é importante estar à mesa. Porque é na mesa que você vai identificar se a sua esposa ou seu marido está triste, se está tudo bem com ela, se o seu filho está bem, se a sua filha está bem. Então, a mesa é o lugar do diagnóstico e é o lugar de cura. É o lugar onde você conversa, é o lugar onde vocês vão orar a Deus agradecendo aquele alimento, a provisão de Deus. Então, o segundo altar é a mesa, né? E como a minha esposa falou, o terceiro altar, e não menos importante, é a cama. A cama, né, o quarto de um casal, tem que ser um lugar de memórias agradáveis, tem que ser um lugar de memórias incríveis. Então, cada cômodo da casa não tem que ser um lugar. Imagina eu entrar no meu quarto e já lembrar, ela vai vir a minha esposa falar de conta para pagar. Olha, lá é no meu quarto que acontecem as grandes discussões, a gente briga, porque acontece, né? O casal entra no quarto, fecha a porta e ali, ó, desce a lenha lá. E os filhos parecem que não estão ouvindo lá. Então, isso não pode acontecer. Você quer discutir uma relação? Lógico, todo casal discute. Essa relação tem que ser discutida longe dos filhos, de preferência com um horário marcado. A famosa DR. Sabe, você precisa marcar um horário. Por que você precisa marcar um horário? Porque você vai ter tempo de pensar sobre o que você vai falar, como você vai falar, né? Porque existem várias maneiras, né? Eu preciso ver como eu vou falar. Vou falar no calor das emoções. Você vai botar tudo a perder. O famoso contar até 10. Né? Então, se você vai discutir algo que é preciso ser discutido,
né? Primeiro eu tenho que fazer as perguntas. Olha, é preciso falar isso? É necessário falar sobre isso? Isso vai construir alguma coisa ou isso vai destruir? Isso é Né? importante. Então, Você vai construir ou vai e vai destruir? O que eu destruir. vou É falar? passar nas Isso é 3 importante. peneiras, né? É. Então, nós precisamos aprender a administrar os cômodos da nossa casa e usar isso a favor de uma família, né? Então, aí você começa a perceber a importância de você ter essa mentalidade. Então, para finalizar o que eu queria falar, a respeito do terceiro altar, essa cama. A cama tem que ser um lugar de memórias agradáveis do casal, lugar de namoro, lugar de intimidade do limpo. casal, um lugar, sabe, importante também. Não dê a sua cama para qualquer pessoa. Tem gente que fala, ah, né, não liga. Não, a cama é do casal. A cama é um lugar de intimidade. A cama tem que ser um lugar mesmo de intimidade e de alegria de um casal, né? Então, se você começa a ter essas convicções na sua vida, tudo começa a ficar mais fácil. As coisas começam a ficar mais fáceis porque você vê que Deus nos deixou o modelo. Ah, isso vem da cabeça do Sandro? Não, isso vem da palavra, né? Sobre eu sou um altar, a mesa é um lugar de altar. Aonde que Jesus teve a última ceia, né? Apesar que não foi numa mesa com cadeiras por conta da cultura, Sim. né? E não vou entrar nesse mérito aqui, mas foi em volta de uma Sim. mesa, né? E um casal, aonde que ele vai ter um momento de intimidade? É no quarto. Ali é o lugar deles, né? Ali não é o lugar, também acho que dá um outro podcast, ali não é lugar de um filho estar dormindo no meio, como acontece muito, né? Cachorro, Cachorro, gato. papagaio, Verdade. periquito, enfim. Então, se nós tivermos essa consciência, o nosso casamento vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo da gente conduzir. Deixa eu ver se eu entendi. Só para a gente poder falar para aquela pessoa que tirou a dúvida, né? Que a pessoa é convertida, o marido não, o que fazer. Ela precisa entender, então, os 3 altares que ela tem a mesa, para ela dar importância para a mesa e dar importância para o quarto. E o que vocês dariam de mais umas 2 dicas assim para ela? Eu entendi que também não forçar Isso. o marido ir à igreja, obrigar, não pegar tantos ministérios para não colocar a igreja e o relacionamento um contra o outro, para ela ter sabedoria. Então, se o marido quiser, por exemplo, levá-la para jantar num domingo à noite, Vai pro só jantar. que ela tem a igreja, Aham. vai para o jantar. Vai pro Porque jantar. primeiro o ministério É da a casa família, dela, a é a casa família. dela. Isso aí. Exatamente. Ó, você pensar o seguinte: Deus, em primeiro lugar na minha vida, segundo lugar a minha família, terceiro lugar o meu trabalho, quarto lugar a igreja. Então, às vezes as pessoas confundem a igreja com Deus, né? Então, pegando esse gancho dessa pessoa, se ela entender que Deus ela não vai abrir mão, porque Deus é o Criador, enfim, é aquilo que a pastora já falou. Mas a igreja, ela tem que estar abaixo da minha família. A minha família é mais importante do que a igreja. Não que a igreja não seja importante, mas o grau de importância, né? Porque a igreja, às vezes as pessoas confundem também a igreja como um prédio, né? E a igreja não é um prédio, a igreja somos nós. Eu sou casa, minha esposa é casa, você é casa, todos nós somos casa. Juntos nós formamos a igreja. Então, nesse caso, estar junto com o marido, né? Pegando esse exemplo, é mais importante do que ir para a igreja. Maravilha. E uma coisa importante também que eu pensei aqui. Por exemplo, né, ele convida para ir na casa da mãe dele. A família não é cristã, né, não é evangélica. E lá a mesa, né, tem bebida, tem coisas que Isso é importante também. não bate, às vezes, com o ambiente dela, né, com os princípios dela. Como reagir? Eu vou nesse lugar? Vai. Você vai, lógico, você não vai beber, você não vai contar piadinha, você não vai fazer o que eles fazem, mas você vai respeitar, né? Você vai submeter ao seu marido para cumprir uma missão na sua casa, na sua família. Você vai ter a sabedoria de ir, sim, na casa da sua sogra, de tratar bem a sua sogra, de dar amor para honrar ela, né? O seu sogro, os seus
cunhado, ser a cunhada, né? Estar ali junto. Não precisa, né, isolar, porque muitas vezes isso é religiosidade, né? Isso não é você servir a Deus. Porque, veja bem, Jesus, ele sentava na mesa, né, de todos, porque até ele falou, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, são pecadores. Então, Jesus é o maior exemplo nosso de amor, de compaixão, de misericórdia. Então, ele sentava à mesa. Ele não fazia o que eles faziam, mas ele estava ali. E através dessa atitude, muitas mulheres, ou até mesmo homens, pode ganhar, né, seu marido, a sua esposa, ou até mesmo seus filhos. Os filhos, né, é importante também. Muitas vezes nós queremos, não, eu quero que meu filho vá para a igreja, né, obrigar o filho a ir para a igreja. Não faça isso. Não leva ele para a igreja, traz ele para você. Aproxima ele, né, da sua família, do momento de vocês como pais, né? Conquista ele primeiro. Porque se você conquistar ele em amor, com certeza ele vai querer servir o seu Deus e não a igreja. Que igreja não muda ninguém, né, religião. O que muda é Jesus. Então, quando a gente traz o nosso filho para nós, olhando para nós somos referenciais de Cristo Jesus, né? Eu, mulher, esposa, represento o Espírito Santo de Deus. O Santo representa o Deus Pai. Quando ele representa o Deus Pai, né, nossos filhos, vai olhar para nós, vai ver a igreja, o corpo, ele vai ver Deus em nossas vidas. E aí sim eles vão querer servir o nosso Deus. Porque muitas vezes nós somos santos lá na igreja e em casa, né, capetas mesmo, né? Isso Até acontece muito, acontece. Né? A pessoa vai à igreja, exerce ministério, mas não tem Cristo realmente não na tem. vida, né? O pastor José também, ele conta uma historinha que eu acho legal também, que uma vez uma família assim, passou na frente de uma casa e viu escrito, né, no muro, assim, essa casa é propriedade de Deus. Aí era vizinho. Aí ele falou assim, interessante, está escrito que é propriedade de Deus, mas acho que eles alugaram para o diabo, porque só tem briga, confusão, né? Aqui, gritaria. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa, né? Mas não vive o que fala. Até tenta ter uma aparência, né, de cristão, de servo de Deus, mas dentro da nossa casa, ali junto com a nossa família, a gente é outra coisa. A gente não pode ser assim, né? A gente tem que ser, primeiramente mesmo dentro de casa, né, no serviço, na igreja, onde você estiver, você tem que ser a mesma pessoa, ter o caráter de Cristo, né? Mostrar mesmo que você é uma mulher sábia, uma mulher que edifica, né? Nas suas conversas, nas suas atitudes, fora e dentro. Isso é muito importante para um marido não cristão ou uma esposa, né, não cristã, ver mesmo, qualquer lugar você é o que é. E não ficar, né, só aparência, né? Um dia você é linda, maravilhosa, e lá dentro é uma torneira ligada, pingando, né, na cabeça. E é até ruim isso, porque isso é um testemunho ruim É. para a igreja, inclusive. Sim. Né? Então, precisa ter muito cuidado. Quando eu comecei a estar um pouco mais à frente de igreja, apesar de que eu não ando conforme a palavra por conta de igreja. Eu ando conforme a palavra porque eu conheço o mundo espiritual, muito graças ao seu conhecimento que passou para mim. Então, eu sei o que está acontecendo. Eu sei, se eu falar palavras ruins, eu sei o que vai acontecer no reino espiritual. Se eu amaldiçoar as pessoas, eu também sei o que vai acontecer no reino espiritual. E se eu pecar, eu também sei. Todos nós somos pecadores, mas é o pecado, né? Você viver em pecado. Mas veio aquele peso. Quando Deus me chamou para falar a palavra, eu falei, uau! Porque agora mais pessoas vão me ver e eu preciso ser um testemunho de Cristo na Terra para mais pessoas. Uhum. E isso veio como uma responsabilidade absurda para mim. E a gente precisa saber isso, né? Não adianta ser só, eu vou à igreja. Você precisa ser um testemunho de Cristo. Sim.
pelas suas atitudes. O ideal, né, que a gente fala, é a pessoa olhar e falar, o que tem diferente na vida dessa pessoa? Essa pessoa é diferente. Ela age diferente, ela tem uma compaixão diferente, ela é humilde de alguma forma. O que está acontecendo na vida dessa pessoa? E a pessoa descobrir que é Cristo que está acontecendo na vida dela. Uhum. É isso mesmo? É isso mesmo. É ser luz em qualquer lugar, né? Ser mesmo representante, carta viva de Cristo, né? Interessante isso aí, por exemplo, falando, né, de sogra, sogro, que eu vejo também, né, nós vemos, né, muita dificuldade no relacionamento, né, quando une as famílias. Então, é importante muito, sabe, você pedir a Deus mesmo, se não tem ainda, como que eu posso dizer, essa intimidade, ou esse relacionamento com a família do seu cônjuge, ou com o cônjuge, família, né, da sua esposa, mesmo, porque uma vez que você casou, tá certo que o pai dele, a mãe dele, ou a mãe dela, o pai dela é parente, né? Eu falo que nem nossos filhos casaram, agora são nossos parentes. A gente não pode ir lá influenciar no casamento deles, né? Mas você casa com a família também. Então não tem como, né? A minha sogra já é falecida, mas eu casar com o Sandro e não gostar da minha sogra, não querer ter relacionamento, né, com a minha família, com a minha cunhada, né, e tal. Porque eu casei, eu tenho o sobrenome dessa família, né? E isso cria um ambiente bom, saudável para a família. Os filhos, a gente pensando nos filhos, no relacionamento de avós, né? Tudo isso. Então eu vejo a importância desse sarar o relacionamento mesmo, dos parentes, né, também. Parente que eu falo pai, mãe, né? É importante isso. É lógico que o pai e mãe não pode mais influenciar, né? Colocar colher no casamento, não é nada disso. Mas é importante isso, né? A esposa que ainda não ganhou o marido, né? Ah, eu quero ir visitar a mãe. A sua mãe, eu não vou querer ir lá. Sua mãe é isso, aqui. Não, é mãe dele, né? Você tem que ter esse filtro aí, ó, tô falando da mãe, tô falando da avó dos nossos filhos, né? Então, dói para ele, se dói para ele, dói para mim, porque nós somos um. Então, isso é respeito, isso traz cura, isso traz um bom relacionamento, né? Fala de honra, né? Fala de honra. Pai e mãe. Eu ia falar a Verdade. mesma coisa, porque honrar pai e mãe a gente pensa no nosso, mas o outro também tem que honrar o pai e a mãe dele. Porque quando casou, deixa o seu pai e a mãe. Então, você vai deixar, né? Você vai sair da sua casa, vai deixar pai e mãe, mas não quer dizer que você vai abandonar. Nunca mais vai visitá-los, né? Nunca mais vai honrá-los. Então, é Inclusive, importante. um dizer interessante que o pastor Josué fala, e é engraçado, mas é verdade. Ele fala que quando você casa, é como se você comprasse um CD. Hoje não tem mais CD, né? Até saiu fora de moda, mas geralmente você comprava um CD quando existia por conta de uma música e leva 10 para casa. Então você era obrigado a ouvir as 10 por conta de uma música. Então quando você casa por conta daquela pessoa, mas leva de brinde a família toda. E aí vai de você, né, honrar essa família, saber, né? Lógico, todo mundo tem os seus defeitos, mas nós precisamos aprender isso, a ter honra, porque a palavra de Deus fala isso, sobre honrar o meu pai e a minha mãe, e como você disse, honrar também o pai e a mãe daquela que me gerou, que Deus me deu, né, minha esposa e tal. E isso é bênção, isso é bênção. Maravilha. É cura no relacionamento, né? Nós falamos aqui sobre a questão de mudar, né? De mudar um, mudar o outro. Ah, eu não gosto disso em você, você tem que mudar. E uma das perguntas que me fizeram é exatamente isso. Quando que a gente sabe que o problema está em nós ou então no outro? A pessoa fez bem essa pergunta. Quando que eu sei que até onde eu vou para a pessoa mudar? Interessante. Eu quero que a pessoa, ela é a pessoa, né, falando. Eu quero que ele mude. Olhar para si mesmo. É interessante. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar minha esposa. Eu não consigo mudar ela, né? E a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 12,
versículo 2, precisamente, fala o seguinte, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que é isso? Vamos traduzir isso, né? Eu tenho que me transformar. Não é esperar que Deus me transforme. Eu vou me transformar de que forma? Pela palavra. Então eu vou mudar eu. Eu preciso mudar o Sandro. O que o Sandro precisa mudar, né? Se o Sandro mudar, a Eva vai ver mudança no Sandro e ela vai entender que ela também precisa mudar, né? Então, o casamento é isso. Por muito interessante que você falou isso. Por muitos anos eu quis mudar a minha esposa. Eu gostaria que ela fosse uma pessoa empreendedora. Eu sempre, né? Porque ele é assim. A gente brigava muito por conta disso, que eu falava, não, meu sonho era montar um negócio e ela estivesse junto comigo e tal. E eu cobrava muito isso dela. E ela não tem esse lado empreendedor. Mas eu não conseguia entender isso. Eu falava, puxa, né? E me sentia frustrado com isso. Até um dia que foi ministrado. Deus ministrou meu coração que Deus me deu ela do jeito que ela é, né? E da forma que ela é. E ela é uma pessoa, uma bênção, né? É uma bênção na minha vida. E só não tem esse lado empreendedor que eu gostaria que ela tivesse. E tá tudo bem, né? E da mesma forma ela também gostaria, né? Tinha coisas que ela vinha na minha vida e queria que eu mudasse, queria que eu fosse aquele perfil que a gente imagina De oração, de marido de ideal, de esposa ideal, né? E isso não existe, né? Existe a pessoa que Deus colocou na tua vida, do jeito que ela é, com as dificuldades que ela tem, que os dois juntos vão mudar. Enquanto isso, eu não consigo mudar a Eva, mas eu consigo mudar o Sandro, né? De que forma que eu vou mudar? Eu vou mudar pela palavra, né? Então, é interessante isso daí. Interessante também essa questão da frustração, né? Você falou, eu me sentia frustrado. Isso é porque era gerada uma expectativa. Sim. Né? Então, o Sandro tinha expectativa de que a Eva teria determinada atitude. E aí, quando a Eva não tinha determinada atitude, que ela podia saber ou não saber disso, frustrada. Então, eu falo isso até no livro. A questão da frustração é quando você traz uma expectativa. E uma expectativa do outro, né? Isso que é muito complicado. Como é que você vai ter uma expectativa numa outra pessoa e se essa pessoa, muitas vezes, na maioria, sequer sabe que tem essa expectativa sobre ela. Então, eu até tentei, né, mudar. Abriu a sorveteria, eu fui e tal, cuidei e tal, mas na época a gente estava aqui cuidando mais de perto a igreja, né, a Bola de Neve. Então, eu me envolvia mais no mundo espiritual, no ministério, né, do que ficar sonhando em sorvete, né, com sorvete, com fazer isso e tal. Aí eu percebi, falei, meu Deus, eu estou no lugar errado, propósito errado. Aí logo, né, nós fechamos, tal, vendemos. E aí eu não voltei mais trabalhar em nada que ele pensava. E aí um dia eu sentei e conversei com ele. Falei assim, mas é isso que você falou. Cria um monte de expectativa. Mas parece que não batia, sabe, as ideias. Ainda bem que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ministrou ele. Acho que foi até quando nós fomos Josué, não é? Que Deus ministrou. Acho que antes já, né? Né? Mas foi um processo. Né? E eu também entendi que eu não poderia mudar ele de forma alguma. Ele nunca quis ser pastor, né? Mas Deus escolheu até que ele aceitou. E daí eu pensava, bom, pastor tem que... Mais ainda do que eu pensava, orar, ler a palavra, não que ele não faça. Mas, na verdade, eu queria pôr ele na caixinha da Eva, né? Aí eu falei, não, eu sou assim, ele não. Inclusive, o nosso filho falou isso para mim, né? Eu tive que ouvir do filho. Ele falou isso? Ele falou para mim e falou para o apóstolo. Falou assim, ó, o pai é uma coisa, mãe. É assim, assim. Você é assim. Se vocês não aceitar, não dá certo. Né? Quando nós somos ungidos, a pastora. Falei, meu Deus, obrigado, senhor usou meu filho. E é bem isso mesmo, né? É respeito, né? E deixar mesmo o Espírito Santo agir, né? Ele é cheio de sonho, empreendedor e tal.
E hoje eu respeito. Antes eu não gostava nem de ouvir ele, né? Que ele viaja, isso assim, né? Eu falo, baixa, baixa. Mas aí a gente chegou num termo, né? Graças a Deus. Mas nunca assim, brigando para valer mesmo de separar, nada disso, né? Então tinha esse equilíbrio. Senão, não dava certo o casamento. Então é importante isso. A pessoa mesmo saber que ela tem isso nela, né? E tá tudo bem. Foi a forma que Deus criou, né? A personalidade, tantas coisas que a pessoa tem, o caráter. É, tá tudo bem ela ser assim e ele ser assim. O importante é conversar, é o diálogo mesmo, né? A comunicação tá ótimo. Ser transparente, entrar num acordo que vai dar tudo bem. Agora, se não conversar, né, um fica pensando, criando. Ah, acho que ele não é para mim, acho que não, ele não sonha isso e tal. E aí vai criando um monstro quando vê, já tomou conta. Aí é a hora que vem as brigas, pequenininha, né, que tudo começa pequeno. E é tão sutil, né? Não é assim, é, de um dia para o outro. Vai minando, vai até que acaba o relacionamento mesmo. Tem uma pergunta sobre isso. Como ter um relacionamento maduro, acabar com a picuinha? É bem isso mesmo, é você saber respeitar, né? Entender a pessoa, conhecer a pessoa, saber que ele veio de uma família, de uma cultura, ela veio de outro, entendeu? E começar os dois a conversar e chegar num conceito mesmo, né? O que eu posso mudar? Ser humilde também, estar disposto a mudar, né? Ah, eu posso mudar nisso. Então tá bom, eu vou mudar isso. Ah, eu posso mudar. Então, os dois vão chegando num acordo, né? Vão se ajustando. E isso é maturidade. Porque quando é imaturo, duas crianças, né? Mas eles brigam e não chegam, né, num acordo. Apesar que eles têm um lado assim, bom que logo eles se perdoam e estão brincando junto, né? Criança. Mas eu vejo amadurecimento é isso, sabe? Você mesmo respeitar, né, um ao outro. Você não invadir, você não aprisionar aquela pessoa. Porque muitas vezes também você invade tanto espaço, né? Se aprisiona. O casamento não é prisão. Né? Se ele, sei lá, de repente gosta de jogar bola, não precisa jogar a semana inteira, mas deixa ele jogar um dia. Né? Ter esse hobby dele. Você gosta de sair com as amigas, né? Conversar mesmo. E ele libera você para sair com suas amigas, para, sei lá, arrumar o cabelo, né? Fazer uma coisa que você goste. E ele também vai liberar você. Você não vai ficar a semana inteira fazendo, mas tira um dia para você. Afinal de contas, você existe. Né? E isso vai... Não, vai amadurecendo o relacionamento. Um exemplo disso são nossos filhos, né? O Daniel com a Amanda. Eles casaram há 1 ano. Eu acho legal o relacionamento deles. Né? Porque os dois são fisioterapeutas, tal, eles têm o mesmo propósito, assim, parecidos, né? E ele gosta de futebol, assim, de ver na televisão, e ela gosta de outro programa lá. Aí, tudo bem, então vai lá. Ele vai na sala, ela vai no quarto, ela gosta de ler livros. Ela fica lendo, e ele fica lá assistindo. E tá tudo bem, sabe? E um respeita o gosto do outro. Ah, gosta, sei lá, de sair. Eu vou lá hoje, eu vou ver meus pais. Ah, eu também vou ver minha mãe. Ela vai lá com a mãe, passa o dia, e ele passa o dia com a gente, né? Então, é um relacionamento saudável, maduro isso. Eu achei, assim, muito 10, né? Eles viajaram com a gente, né, na praia. Nossa, muito 10, viu, o relacionamento deles. Mesmo lá no apartamento, né? Assim, não tinha nenhum momento de um ficar jogando, sabe, palavrinha, dando um beliscão, porque às vezes a gente pensa que é um tapa, né, que fere. Não, é um beliscãozinho mesmo. Vai beliscando, só pra você ver, vai ficando roxo, até que vai inflamar aquele ali. Quando vê, virou uma ferida. Então, é muito interessante isso, né? Quando você conhece o seu marido e o seu marido conhece você. Isso é intimidade. É a mesma coisa com Deus. Né? Às vezes a gente conhece a religião, mas não tem a intimidade com Deus. Você não sabe o que o pai quer de você, você não sabe o que ele gosta de você, que você faz.
E assim, o marido e mulher. Às vezes, por não ter aquela intimidade, aquele momento de mesa, aquele momento de sair jantar fora, né? De tomar um sorvete, de passear junto, de rir junto, né? Então, isso, com o tempo, perde a intimidade. E aí, qualquer coisa que acontece, vira briga, né? Porque é estranho. Agora, quando você tem essa intimidade, eu mesmo, com o Sandro, a gente tem essa intimidade. Sair, hoje não tem dinheiro para jantar. Tá bom, vamos tomar um sorvete? E a gente vai tomar sorvete. E uma coisa que nós combinamos, que na mesa nós não falamos dos nossos filhos, nós não falamos dos discípulos, não falamos de nós, né? Planejamos viagem, ele conta algo do sonho dele, eu conto e tal. Porque antes nós chamávamos todo mundo para sentar, né? Eu contava um monte de coisa e tal. Eu falei, não tá errado isso daí. Vamos sair, mas vamos falar de nós mesmos, vamos nos conhecer mais, vamos namorar, né? Vamos ter o nosso tempo. Isso é saudável para o casamento, né? Aproveitar mesmo a oportunidade para se conhecer mais e amadurecer mais. E sempre ser humilde para pedir perdão, né? Liberar perdão, receber o perdão, isso é importante demais. Que às vezes o orgulho, né? A soberba, não deixa você liberar perdão, não deixa você pedir perdão. Né? Isso atrapalha muito no casamento, a falta dessa humildade de pedir perdão, de liberar perdão, né? Mas você não sabe, pastor, ele não merece. Mas quem disse que o perdão é para quem merece? É para você, né? O perdão é para nós mesmos, para a gente ser curado, para a gente ser liberto daquela mágoa, daquele ressentimento, né? Por mais que ele não mereça, mas eu mereço. Então eu vou liberar perdão, né? E perdão é decisão. Não é sentimento, né? É uma decisão. Nós o perdão. Deus nos perdoa. Olha essa, perdão é decisão. Não é um sentimento. Não é um sentimento. É uma decisão que eu tomo. Não, eu decido ser liberto dessa mágoa, dessa palavra que ele me disse. Entender também, né? Talvez ele, sei lá, teve algum problema lá no serviço, passou, e ele está com a cabeça quente. Agora ele falou isso sem pensar. Então, eu não vou guardar isso, né? Ou eu vou conversar. Por que você falou assim comigo naquele momento e tal, né? Vou entender aquela situação. Muitas vezes nós não entendemos, aí vira aquela briga, né? Por que você está me tratando assim e tal? E também o outro, né? Não trazer os lixos, os problemas de fora para dentro, né? Porque às vezes lá fora você recebe, e você não fala nada. Daí você chega na sua casa por ter intimidade, você quer jogar tudo lixo ali, né? Você quer virar a cara, brigar. E aí vira aquela bagunça na família. Não, tem que pensar, vir pensando já com sua mente. A minha esposa não merece receber essa cara feia, o que eu recebi hoje. Meus filhos não merecem, então eu não vou levar para minha casa isso. Eu posso até comentar uma hora com ela, não que não seja não no quarto, né? Como o pastor já falou. Em outro momento, olha, ontem foi difícil e tal, mas eu não vou levar isso, porque isso daí eu recebi lá fora, não é legal, não foi legal para mim também, não vou dar para minha família, né, que eu amo. Isso é um relacionamento saudável e maduro, né? O problema é quando a gente é imaturo, que a gente recebe, eu tenho que passar para alguém. E para quem que eu vou passar primeiro? Para o meu esposo, né? Ou para minha esposa. E, consequentemente, meus filhos também recebem isso. E aí vira aquele ambiente assim horrível, né? Mesmo pesado, de tristeza, onde não tem a presença de Deus, né? A não ser do inimigo mesmo, porque ele gosta disso. Confusão e briga, acusação, né? E até que chega o mesmo desgaste do casamento. Então nós precisamos ter esse filtro aí, essa sabedoria. As mulheres, principalmente, porque as mulheres elas são mais sensíveis, né, à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E quando elas querem, elas são bem assim, dóceis no falar. Mas quando não quer também, né, derrama um veneno que mata, hein? Por que as mulheres são mais sensíveis, pastora, ao Espírito Santo? Porque, eu acho que até porque ela é representante mesmo da noiva de Cristo, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é muito sensível, né? Então a mulher ela já representa mesmo a igreja, a esposa de Cristo, né? E, então ela tem mais
Uma sensibilidade. Sensibilidade, né, de receber, né, a Bíblia mesmo fala, né, acho que é 1 Pedro 3, que ela é como um vaso, né, um vaso mesmo delicado, sensível, né. Então, eu acho que também faz parte mesmo para poder ser como uma coluna, como um auxiliador ali. Porque o marido, ele já tem que ser mais, assim, não que ele tem que ser forte, porque ou tem homem também que ele é sensível também, né? O marido é mais para proteção, né? Mais para tomar decisão, para cobrir mesmo a família, né? Então, cada um tem o seu papel ali. O problema é quando está invertida os papéis, né? Ali no casamento. O que significa, pastora, ser o cabeça da casa e a mulher ser a coluna? Então, ser a coluna da casa, a coluna é aquela que sustenta, né? Uma casa, por exemplo, ela sustenta, dá suporte a uma casa. Então, a coluna, ela está sempre ali com uma palavra, né? Uma palavra de incentivo, é como a parteira mesmo, sabe? De bênção, é aquela mesmo que está ali na torcida, que tem a sabedoria no falar, né? No sustentar mesmo a família. Tanto para os filhos como na vida do marido. Salmo 128 fala que a esposa, ela é como uma videira frutífera ao redor da mesa, né? Ela é como uma mulher mesmo frutífera, ou seja, que tem algo para entregar na família, para produzir, algo que sustenta mesmo, ampara a família. Eu vejo a esposa como isso, uma coluna. Não que ela não sente, é lógico, se o telhado sair também, a casa vai ficar desprotegida, ela vai tomar chuva, né? Sol, pedra, e pode trincar, sim. Mas ela é forte porque eu vejo mesmo, sabe, ela é como noiva de Cristo mesmo, que Cristo é o cabeça, né? A Bíblia fala que Cristo é o cabeça do marido. E o marido é o cabeça da esposa, né? Então, quando a gente entende esse princípio, fica mais fácil, né? Então, o marido é como fosse o telhado, a cobertura. E Cristo, a cobertura do marido, né? O cabeça do marido. E sustentando e cobrindo essa coluna. É uma construção mesmo, é uma casa, né? A família, eu vejo uma construção mesmo, o casamento. Quando cada um entende o seu papel dentro do casamento, a proteção sobre os filhos, né? Sobre a família mesmo. Quando os dois estão mesmo, sabe, juntos, né? A cabeça e a coluna. Agora, quando há separação, né, cai a outra parte. Aí a coluna fica desprotegida e aí, é por isso que o casamento, a separação mesmo é uma guerra, né? Eu falo que como uma guerra, vem muita destruição, muito sofrimento sobre a família. Porque saiu a proteção, saiu a cobertura, a cabeça, que é o marido, né? Ficou desprotegido. E aí é a hora que os filhos são atingidos, né? A esposa também, desamparada. Então, é muito triste quando há uma separação, né? Quando mesmo acaba o cabeça, a coluna. E quando o marido ou o homem não é o cabeça, ele não sabe o seu papel. Você estava falando, né, de inversão de papéis. Aham. Quando o marido não é o cabeça, se a mulher, né, ela tem Cristo na vida dela, eu vejo o próprio Deus, sabe, cobrindo, ele sendo o cabeça daquela mulher, até que o marido, né, conheça a Cristo. Porque Isaías 54 também fala que, no caso de uma viúva ali, né, de quem toma a posição é Deus como marido, como uma cobertura mesmo, né? Então, é Cristo amparando mesmo. É lógico que é bem mais difícil, né? Quando não tem um cabeça. Muitas mulheres reclamam disso, né? Eu quero fazer tal coisa, parece que não vai, não caminha, né? É mais pesado o fardo. Muitas reclamam disso.
é complicado isso, não é fácil não. Mas é ela se manter mesmo debaixo da palavra, né? Debaixo de Cristo Jesus mesmo. Para que possa mesmo, no tempo certo, né, esse marido converter. No caso, por exemplo, eu tenho uma amiga que ele nunca converteu, ele nunca conheceu Jesus. Então ela sofreu muito, 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 a vida inteira, né? Porque ele tinha o vício da bebida e tal. E hoje ela é viúva, né? Mas eu conversando com ela esses dias, ela falou assim, que graças a Deus, né, ela chegou aos 70 anos hoje, né? Ela tem. E graças a Deus que Deus era o marido dela e sempre cobriu ela. Então, por conta disso, ela chegou com saúde, ela chegou bem, né? Os filhos casados, venceu a batalha. Então, eu vejo que Cristo foi é o cabeça dela, sempre, né? Ainda que o marido não chegou a ser, exerceu o papel de sacerdote, mas tinha um sacerdote maior, porque ela se manteve firme. Foi um casamento assim também, que ela era evangélica e ele, né, era católico. É julgo desigual, né? Mas ela sabia disso, mesmo assim ela casou, ela escolheu isso, mas em nenhum momento ele impediu ela de servir a Deus e nem ela dele vir para a igreja que ela ia, né? Então, ainda bem que houve respeito ali. Agora, o problema foi as filhas agora, né? Que as filhas seguiram o pai. Então, agora ainda ela, apesar que elas casaram, mas ainda tem alguns probleminhas em relação à vida espiritual, né? Mas ela se considera assim vencedora, porque Cristo foi o cabeça dela toda a vida. A misericórdia, né? Que teve sobre a vida dela. Que lindo. Mulheres que não têm o cabeça aí, buscar, né? Pedir para Cristo vir cobrir a vida, cobrir a casa, proteger. É a misericórdia. Quando o marido é convertido e não assume o papel, aí tem que tomar umas varadinhas no bumbum, né? Porque ele precisa entender. Por isso que um casamento, ele precisa estar à luz da palavra. A palavra é o direcionamento. Quando a gente tenta levar o casamento do nosso intelecto, do jeito, né? Ou seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Uma música bem conhecida. A tendência é não dar certo. Porque tudo está voltado na palavra de Deus. Se o marido entender isso, não for um religioso, frequentador de igreja, e ele entender que ele tem que assumir o papel, esse casamento está com certeza no caminho certo. Agora, quando a esposa, muitas vezes dentro da igreja, esse marido é um banana, né, esse casamento tende a ter uma dificuldade muito grande quando não terminar, quando não acabar. Né? Então, respondendo essa pergunta, se esse marido não conhece a Jesus, Cristo é o cabeça dessa esposa, dessa mulher. Agora, se conhece, aí essa esposa tem que orar para que Deus dê umas varadinhas nesse marido para ele acordar para a vida. Não tem outro jeito. Interessante. Pastor Sandro, qual é o papel do homem na casa, no casamento? No casamento? O papel do homem no casamento, ele é ser o provedor, não no sentido só financeiro. Né? Às vezes também, né? É interessante que eu estava ouvindo vocês falarem aqui, e eu estava pensando, às vezes as pessoas confundem ser cabeça com autoritarismo. Com o marido é aquele que fala e a esposa tem que abaixar a cabeça e fazer isso. Não tem nada a ver. Né? O papel do marido é o mesmo papel de Cristo na igreja. Porque, como eu disse no começo, o casamento ele é uma representação de Cristo com a sua igreja. Então, o que Cristo é? Ele é o provedor, ele é aquele que sustenta, é aquele que dá proteção, né? Mas quem caminha é a igreja, né? Veja que a igreja é tido como corpo de Cristo, né? Então, o corpo, sem o cabeça também, né, falando, não funciona, né? O corpo dá o comando e se a minha mão não pegar aqui nessa taça aqui, eu vou ser um paraplégico, ou seja, vou ser um inútil. Né? Então, o marido é aquele que dá direção, e essa direção não é pelo que ele acha, mas pela palavra, aquilo que Deus dá o direcionamento para o casamento, para os filhos. Né? E abrindo um parênteses aqui,
Eu vi uma entrevista de uma pessoa muito conhecida, uma atriz, né? E ela dizia o seguinte: ela foi criada num lar muito liberal, onde os pais permitiam tudo. Não existia a palavra não na casa dela. Então ela podia levar o namorado para dormir na casa, podia dormir fora de casa, podia usar droga, enfim, podia tudo. Aqueles pais assim. E ela estudava em colégio de freira, né? E ela falou assim, interessante que ela disse assim, como um colégio de freira era muito rígido, né? E aí ela via as amiguinhas dela falando assim, ai, meu pai não deixa fazer tal coisa. Ah, minha mãe não deixa eu fazer tal coisa. E ela falou que ela sentia tanta falta do não, de ter limite, que ela mentia. Olha que interessante, né? Às vezes para um filho fala, nossa, tudo que eu queria é ter pais que me deixassem fazer tudo que eu quero, né? Mas ela não, ela sentia essa falta do não, do limite. Então ela mentia. Às vezes uma coleguinha, por exemplo, chamava, vamos dormir na minha casa esse final de semana? Ela falava, meu pai não deixa. Mas era mentira. Então isso como me chamou a atenção, né? Como realmente, sabe, o papel do pai faz falta numa casa, do pai não ser aquele cara autoritário, mas ser aquele que fala, filho, olha, até aqui você pode ir, mas daqui para frente você não vai porque vai fazer mal para você. E a mãe também, consequentemente, né? Então, o papel, respondendo a tua pergunta, o papel do marido é ser aquele que dá direção, não do achismo dele, né? Nós estamos falando aqui do marido ideal, segundo a palavra, né? Que recebe a direção do Espírito Santo e juntamente com a esposa, porque o que é ser submissa? É estar sob a missão, ou seja, juntamente, os dois exercendo a missão de de conduzir a família, né? Que é o que Deus direcionou. Deus nos dá filhos para quê? Para nós, para o nosso deleite, para dizer, meus filhos como são bonitinhos. Não, Deus me dá filhos porque é eu e a minha esposa que vamos dar a direção, a responsabilidade de levar essas pessoas, primeiramente, a conhecer Jesus. Porque a palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando ela for grande, ela não se desviará deles. Né? Então, eu falo isso, a importância de um pai, de uma mãe, na formação do caráter dos seus filhos. Porque não adianta, depois de grande, falar, depois querer corrigir. Aí o caráter está formado, aí só a misericórdia de Deus. Mas quando você tem esse entendimento, o pai tem esse entendimento, né? A pastora falou alguma coisa que é interessante, que muitas vezes nós perdemos os nossos filhos dentro da nossa casa. E é verdade. A gente às vezes costuma delegar, né? Meu filho se perdeu na escola, meu filho se perdeu com os amigos. Não. O meu filho, a minha filha, se eu os perdi, eu os perdi dentro de casa. Pela ausência, pela falta de carinho, pela falta do não, pela falta, né, da correção. Então, eu creio que a direção, o marido tem esse papel. Da esposa poder chegar e falar assim, graças a Deus, tem alguém que eu sei que vai dar direcionamento certo para a família. Da esposa poder exercer o papel de mãe, de auxiliadora e ter alegria e ter conforto em poder exercer. Imagine quantas mães, né? E eu venho, né? Eu sou filho de mãe solteira. Meu pai engravidou a minha mãe e engravidou a namorada que ele tinha duas namoradas e engravidou. Então, eu vivi isso, eu vivi a ausência, eu sei o que é não ter um pai presente. Né? Eu posso falar de algo que eu vivi. E o quanto fez falta. No começo, o meu orgulho me levava a dizer, olha, não fez falta nenhuma. O pai não fez falta, né? E tal, e aí na escola, quantas vezes geralmente, primeiro dia de aula, a professora perguntava, o nome do pai e o nome da mãe, se apresente aí, não sei o quê. E eu falava só o nome da minha mãe, porque eu era registrado só no nome da minha mãe. E aí, mas como assim? E o seu pai? Aí, não sei o quê. Então era muito constrangedor. Então eu passei por essa ausência. Mas eu tomei uma decisão. Quando foi para eu casar, eu tomei uma decisão dentro de mim. Eu falei, eu quero ser o pai que eu não tive. Eu poderia dar continuidade e ser o pai ausente que eu não tive. Mas eu tomei uma decisão e graças a Deus, Deus me deu esse discernimento de poder ser um pai presente, um pai lógico. Falhas acontecem, né? Eu não acertei 100%, mas eu tenho certeza que
os meus filhos, até, aliás, já fiz esse exercício com eles de perguntar, né, no que seu pai falhou. E para minha alegria, né, para nossa alegria, nós podemos ouvir, não, você muito mais acertou do que errou. Do 10, Então, eles deram o 9, eu falei, louco. Então, tirar nota 9 tá bom, né? Graças a Deus por isso. Quanto ensinamento. É decisão, tudo é decisão, você Sim, percebeu? tudo é decisão. Tudo é decisão, né? Decidir ser um pai que não teve. É o poder da decisão, É. né? E, por mim, eu ficava muitas e muitas horas aqui conversando disso. Até já quero fazer um convite público para uma segunda vinda. Será um prazer. Para a Será um gente prazer. conversar mais, né? É muita coisa para a gente falar de É relacionamento. muita. É verdade. E eu quero agradecer a vinda de vocês aqui. E eu quero dar um livro, né, para o casal, mas eu vou dar aqui para a pastora Eva. Muito obrigada. A pastora Eva, como eu disse, né, sempre me acompanhou bastante. E em toda a minha jornada, nessa jornada Nossa, muito da forte volta. isso. E espero que vocês gostem. Ai, Com já, certeza. só pelo título É. aqui, a gente já imagina. E é isso aí, ó. Cria coragem, saia do casulo. Saia do casulo. Muito obrigado. Que tem a ver com as decisões também. Crie Também, coragem. é. Primeiro você Mas toma só a tem decisão. uma coisinha. Sai no tempo certo. É. Né? Porque se sair no tempo errado, não vai voar Sim. a borboleta, Eu né? até conto essa história no livro. É. Exatamente essa. Então aguarda o Por tempo isso que tem que certo, o momento passar certo. pelos capítulos, É. com calma. Eu até direciono nesse sentido. Eu falo isso por nós, né, amor? Um dia ainda a gente conta o nosso testemunho. A gente demorou 22 anos para cumprir a promessa, né, de a gente ser pastores mesmo, porque nós estávamos no casulo. E bem apertado para formar a gente mesmo, né? E é dolorido, mas vale a pena. Vale a pena. Quando você sai, né, você quer voar mesmo, porque tem bastante experiência, né, assim, para contar testemunho do que Deus fez. Sim. Então, eu vejo isso em nossas vidas, né, principalmente na minha vida, eu vejo o quanto que Deus me levou mesmo a esperar esse tempo. Talvez, se a gente fosse ungido, né, naquela época a gente estava em Avaré, não teria dado certo. Então, tudo tem seu tempo. Né? Eu vou ler com certeza, muito obrigada. E tenho certeza que vai acrescentar muito mais em nossas vidas, né? Amém. É. Mas antes de acabar, eu gostaria muito que você explicasse um pouquinho o que são esses 8 passos para um casamento extraordinário. Vamos lá. Esse é um livro, tá? A gente não está ganhando nada para falar dele, mas é uma bênção. Se vocês procurem na internet, vocês vão encontrar esse livro, chama 8 Passos para um Casamento Extraordinário. É um livro do pastor Josué Gonçalves. Ministério E esse Pastor. livro gerou um curso, né? Esse curso que nós fizemos. Então, nós replicamos esse curso, tá? Que são 8 semanas de um curso que nós damos, que ensina ali o passo a passo, como Da você construção. construir um casamento para dar certo, né? Agora, se você quiser, e você, né, procure na internet, você vai encontrar facilmente colocando esse nome, e você comprar o livro é uma bênção. Como eu falei, não estamos ganhando nada por isso, mas o livro é uma bênção mesmo. E Se quiser também, né? e temos Vocês aí... dão essa mentoria ou não? Sim, Vocês- sim. Nós formamos turmas, né? Formamos turmas e, inclusive, nós pertencemos a uma igreja, mas esse curso ele não está ligado à igreja, né? Nós temos a bênção do nosso apóstolo e esse curso, cada turma que forma, nós, inclusive, nem na igreja nós fazemos e esse curso, cada vez que forma uma turma, nós ministramos esse curso. Paralelo ao curso, temos também a célula de casais, que é um encontro semanal. Toda semana nós nos encontramos, né? E tem sido uma bênção essa célula. E a ideia é essa, nós sermos facilitadores para que realmente esse Independente de chamado, igreja, né? Independente de placa de Sim, igreja. sim. esse Independente curso. de igreja, Sim. independente, inclusive, de religião, a pessoa Sim. quer isso no casamento. Quer. E Exatamente. como que Exatamente. elas podem procurar vocês para poder falar disso? Tá, Tem alguma rede social? vou deixar, acho que pode deixar um telefone? Pode? Vou deixar um telefone?
Pode ser? Pode deixar. No É, a gente Instagram ainda- também. Eu vou colocar aqui embaixo também, a gente Ah, vai colocar aqui, Então, tá? perfeito. Vai ficar o telefone embaixo aí. Manda um Pode- WhatsApp, então, É, nesse manda um- telefone aqui, quem tiver... Ou já tá com um casamento bom, mas quer construir Aham. com a base Exatamente. sólida, ou É. tá nessas brigas, Aham. Exatamente. E aí quer melhorar, quer Se a gente entender. formar um outro grupo de 8 São pessoas... oito casais. Deixa eu explicar. É, São 8 casais. Não pode ser um número extenso de casais, né? São 8 casais e 8 semanas. Então, são 8 encontros que Sempre vão nos dar sábados, esse curso. né? Geralmente é os sábados, que é o dia mais fácil. Mas, assim, põe, né, no contato que você vai colocar, entre lá e a gente conversa e Legal. tá bom? E eu só queria, assim, resumir. A última coisa, eu quero deixar uma dica. Posso? Claro, por Quero favor. deixar uma dica aí para vocês, maridos principalmente, depois a Eva vai falar ali das esposas, mas nós falamos muito em investimento financeiro, bolsa de valores, investimento, poupança, e no casamento também tem, né? No casamento tem um investimento, é o investimento na área emocional do casal. Então a gente fala muito sobre isso. Então, maridos, você quer ter um rendimento na sua conta emocional, na conta emocional da sua esposa, faça aplicações. Se você não fizer aplicações, você não tem como sacar. A gente costuma fazer assim, o caixa eletrônico está no quarto. Então, para você fazer um saque à noite no caixa eletrônico, tem que ter saldo positivo. Se não tiver saldo, você vai lá, não vai ter saque nenhum lá. Então, sabe, seja carinhoso. Se você quer fazer um saque no caixa eletrônico à noite, você vai lá de manhã, já elogia sua esposa, leve um café da manhã para ela, dê um bom dia. Eu te amo. Sabe, vamos resgatar, né, aquele lado romântico, né? Tá fora de moda, tá nada. O romantismo sempre foi e sempre vai ser importante na vida do casal. Então invista na área emocional da sua esposa. Esposa, invista na área emocional do seu marido. E aí você tem assim, sabe, tudo para o teu casamento dar certo, e com todas as dificuldades que um casamento tem, mas você com certeza vai sair ganhando aí nessa sua vida de casal. Tá bom? Se eu posso Gostei deixar um muito conselho, é disso. esse. Bom, já que ele deu um conselho, né, para os homens, vou dar para as mulheres. Eu estava vendo aqui em 1 Coríntios 11, capítulo 11, verso 11, fala: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher, né? Então, no Senhor, nós dependemos um do outro, não emocionalmente, mas do amor, do carinho, do crescimento, do amadurecimento, da conquista, né? Muitas vezes, como eu disse mesmo, porque Deus não une pessoa, Deus une propósito. Então, se Deus uniu eu e o Sandro, é que ele tinha um propósito. E eu preciso ter esse discernimento, essa sabedoria de investir, né, nesse propósito, nesse projeto lindo de Deus. Então, você é uma facilitadora e não aquela que complica tudo, né? De ficar brigando, discutindo por pouca coisa, machucando ele. Se eu a amo, eu vou tratar com amor, vou dar carinho, como ele disse. Levanta de manhã já, sorrindo, né? Fala um bom dia para o seu marido, fala um eu te amo. Abençoa, né, ele para trabalhar, para sair de casa. Seja uma intercessora, ora pelo seu marido. Abençoa os seus filhos, sabe? Tenha sabedoria nas suas palavras, porque a palavra é uma semente. Então, tudo que você semear, você vai colher. Ela pode trazer vida, ela pode trazer morte, ela pode trazer bênção ou maldição. Então, derrama bênção. Ou os anjos do Senhor pegam essa semente, ou os demônios. Então, vamos deixar que os anjos do Senhor peguem essa semente. Amém, mulheres? Use suas palavras para agradecer, não para murmurar. Inclusive, nós estamos numa semana, né, dos casais da célula, com esse objetivo nessa semana, de agradecer. Está proibido semana de murmurar. Então, vamos ser uma esposa grata mesmo, uma mãe grata, né, uma mulher mesmo que traz a presença de Deus. Pega lá a sua melhor toalha, seus melhores talheres, louça, coloca para sua família. Não espere os seus parentes, os seus amigos virem, porque no momento de doença, de dificuldade, quem vai estar lá? Sua família. Então, eles merecem o melhor. Não que os parentes, os amigos não mereçam,
Mas primeiro, vamos dar o nosso melhor para a nossa família. Amém, mulheres? Vamos arrumar nossos quartos mesmo com os melhores lençóis que a gente tem. Tá rasgado? Joga fora. Coloca o seu melhor lá. E fica lindona, se arruma, se cuide, se ame, se valorize. Porque o nosso marido merece e eu também mereço, pois eu existo. Amém? E também os nossos filhos merecem, né? Pais curados e transformados para curar. Amém? Vamos pensar na próxima geração, que são os nossos netos, bisnetos. Vamos deixar legado, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Amém. Muito obrigada novamente, pastores. Já está aqui, né? Já foi feito o convite, já foi aceito o convite para uma próxima. Então, para quem quiser deixar perguntas para o próximo podcast com eles, pode deixar também abaixo desse vídeo que a gente vai fazer. Tá bom? Ótima tarde, então. Fiquem com Obrigada. Deus.